Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais uma série do nosso programa Mundo Debate, aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Hoje, um tema um pouquinho diferente aí do que nós temos analisado nas últimas semanas. Mas vamos lá, vamos falar sobre uma nuvem gigante que assustou aí o interior de São Paulo e um pedacinho de Minas Gerais. Ok? Então, eu sou o professor Marcelo Corrêa e vamos lá, porque esse tema é bem interessante, parece que tem tudo a ver aí com os nossos grandes vestibulares. Eu postei no Facebook no dia 27, mas o fato ocorreu no dia 26. Temos essa matéria do G1. Moradora de Franca, São Paulo, registra nuvem gigante de poeira ao lado do apartamento. Abre aspas, nunca tinha visto isso. O horizonte ficou vermelho na cidade na tarde desse domingo, dia 26 de setembro, e mais moradores filmaram o fenômeno. A cidade enfrenta racionamento de água por causa da estiagem prolongada. Então, esse pedacinho aí, estiagem prolongada, é bem interessante. Isso faz toda a diferença para compreender este fenômeno, essa nuvem gigante de poeira. Tá? Então, para localizar, para quem não tem ideia, Franca fica a mais ou menos uns 400 quilômetros aqui da capital, aqui de São Paulo. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho aí essa imagem que assusta, lógico, assusta bastante. Então é óbvio, né? Estamos aqui falando de geografia, então nós temos que mapear, né? Não é uma característica da geografia, mapear tudo aquilo que está sendo estudado? Então vamos lá, temos aqui um mapa de São Paulo, temos a localização aí de Franca, e foi a partir de Franca, em direção a Barretos, em direção ali a Minas Gerais, Barretos, Votuporanga, ali após o Rio Grande, né? Você já tem ali, ó, margem direita do Rio Grande é Minas Gerais, margem esquerda é São Paulo. Vamos lembrar que é só seguir o sentido das águas que a gente tem aí as margens. Então, um pouquinho aí do Triângulo Mineiro também presenciou este fenômeno, né? Lugares como Franca, Hortolândia, Jardinópolis, Morro Agudo, lugares não tão conhecidos, né? E isso do lado de São Paulo e alguns municípios de Minas Gerais. Obviamente que essas imagens são imagens assustadoras. Nós temos aqui, né, nesse primeiro momento, uma nuvem gigantesca que vai engolindo a cidade de Franca. Depois, na segunda imagem, nós temos a nuvem se aproximando de um prédio, né? Parece que vai e vai de fato engolir aquele prédio. E lógico, né, algo que, imagino eu, você parece, né, pelo ângulo aqui da imagem, estando num prédio, focando algo que em alguns minutos vai acontecer com você mesmo. Então é claro que isso é desesperador, não tem como fugir de uma nuvem que avança e, óbvio, e avança em grande velocidade. Agora, daí a associar isso com mudanças climáticas globais é um certo exagero. O que nós vimos, por exemplo, acontecer, as altas temperaturas registradas na fronteira Estados Unidos e Canadá, o volume absurdo de chuva que a Alemanha, sobretudo a Alemanha, enfrentou nesse meio de ano, aí sim, podemos associar a mudanças climáticas globais. Nesse caso, especificamente nesse caso, não. Tá? Nós estamos falando de algo associado ao avanço do agronegócio pelo nosso Planalto Central, pelo nosso Cerrado. O que está acontecendo é exatamente isso, é a retirada do cerrado com o avanço, sobretudo, da soja, do algodão e da pecuária bovina. Tá? Não que isso não corrobore com as mudanças climáticas globais, mas o fato, essa nuvem de poeira é muito mais algo localizado do que uma consequência global. É muito mais fácil resolver isso, impedir que isso ocorra novamente, do que impedir as altas temperaturas lá da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá. Temos aqui um fato localizado. Tanto que, na sequência, essa foi a imagem verificada. Uma nuvem de chuva, né, me parece, não tenho esse registro, mas me parece um cumulus nimbo, me parece, mas uma tempestade vinha se formando. Então,
nada mais do que um vento forte que propiciou a formação dessa tempestade e que logo após a colheita que ocorre no meio do ano e que até agora o solo continua exposto, né? Vamos pensar que é a colheita da soja ou a colheita do algodão, e aí após a colheita o solo fica completamente exposto, em grande parte das lavouras. O vento forte que precede a formação de uma tempestade grande como esta, que podemos ver aqui por essa imagem, esses ventos fortes levantaram essa nuvem de poeira. Por quê? Porque o solo está completamente exposto. Uma prática sustentável, uma prática agrícola sustentável, não deixa o solo exposto, portanto não formaria a nuvem de poeira. Eu vi também comentários do tipo, e agora, na escassez de água que estamos enfrentando, como que as pessoas vão poder limpar suas casas, vão poder, né, dar conta de tanta poeira? Não! Logo após a nuvem de poeira veio uma forte chuva. Tá? Então, o que é possível? Possível uma prática sustentável que não venha deixar o solo exposto, propiciando, com a chegada dos ventos fortes, a formação de uma nuvem como essa. Tá? Não é algo tão absurdo assim, não é algo tão complexo de se resolver. O que basta é uma prática sustentável, o que me parece não é do interesse, porque obviamente elevam os custos. Mas também vamos lembrar que uma prática sustentável cria lá fora uma melhor imagem da nossa agricultura. Isso é evidente. Não podemos comparar de forma alguma com as tempestades que ocorrem, por exemplo, em Beijing, né? Pequim, usualmente falado aqui, ou Xangai, mas sobretudo Pequim, tempestades de areia que provêm do deserto de Gobi. Aí é uma outra situação. Existe um deserto e os ventos que sopram do deserto em direção ao oceano, periodicamente trazem estas nuvens de areia. Claro que o mau uso do solo, sobretudo na transição da periferia do deserto para a área não desértica, potencializa isso. Isso faz com que a desertificação avance. A desertificação avançando a partir do deserto de Gobi, ou da transição do deserto de Gobi com a faixa mais litorânea, potencializa as tempestades de areia. Agora, isso não diz respeito à nossa realidade. Não existe desertificação nesta região do Brasil. A única região do Brasil onde existe a desertificação é no semi-árido nordestino. Então seria um exagero, como já vi também pela semana, comentários com situações semelhantes à que a China enfrenta. Não, para nós isso não é possível, não tem essa relação, esquece. Essa tempestade de poeira que engoliu cidades do interior de São Paulo é um fenômeno conhecido dos meteorologistas. Ele é um fenômeno conhecido como Habub. Não é um evento tão raro quanto possa imaginar. Não é que seja tão comum, mas não é tão raro assim. E uma coisa que eu escutei, né, pela semana de alguns meteorologistas é que agora, com a facilidade, né, das redes sociais, com a facilidade e qualidade dos nossos smartphones, é que nós estamos simplesmente tendo um contato, inclusive para eles, né, tendo um contato com registros de fenômenos que nós imaginávamos até serem mais raros do que de fato são. Eu vou lembrar aqui dos meus tempos de graduação, né, lá na faculdade, nas aulas de meteorologia, meteorologia até me interessei, mas acabei, pelo desconhecimento da física, acabei correndo. Nas aulas de climatologia, óbvio que é uma disciplina da geografia, sendo que a meteorologia é muito mais física, né, do que qualquer outra coisa, fenômenos atmosféricos que ocorrem na atmosfera. Então, nas aulas de climatologia, eu lembro de ter feito registros, já que eu gostava muito de gosto, mas gostava mais de fotografia, na época das câmeras com filme, né, e etc. E daí, em alguns trabalhos de campo, de fazer registros fotográficos
e tentar compor, né, uma espécie de um pequeno livro para poder classificar as nuvens, já que era muito difícil adquirir uma publicação, sobretudo uma publicação colorida, com os diferentes tipos de nuvens. Sendo que isso agora é tão fácil, né? Bom, estamos falando já de quase 30 anos e o tempo passa, né? Mas deixa isso para lá. Mas assim, hoje há uma facilidade muito grande de se fazer um registro. Muitas vezes fazíamos um registro fotográfico e quando revelávamos, a fotografia ficava um horror. E hoje você tem a possibilidade de constatar imediatamente a qualidade do seu registro. E mais do que um registro fotográfico, um filme. Então, o que o povo da meteorologia vem falando, e da climatologia também, é que muito do que nós hoje podemos imaginar que é algo fruto dos desdobramentos, né, do aquecimento global e etc., não é bem assim. Existem fenômenos cíclicos, existem fenômenos que não são tão raros como podemos imaginar, tá? E isso pode assustar, isso pode já, né, nos levar, como muitos falam aí, ocorre um tsunami e já tem gente associando com mudanças climáticas. Menos. Tá? As mudanças climáticas estão aí, óbvio que existe uma urgência, mas espera aí, vamos separar, vamos analisar direitinho o que é de fato mudança climática associada à ação humana e o que são fenômenos que ocorrem esporadicamente, fenômenos cíclicos e etc. Bom, para encerrar, olha que imagem impressionante, eu acho, pelo menos. Temos aqui a chamada nuvem rolo avançando sobre Campinas, é um registro de 2019. É um fenômeno natural, é um fenômeno que não ocorre numa grande frequência, mas é um fenômeno natural que precede aí grandes tempestades. Dependendo aí de fatores atmosféricos, ela se forma. Tá? Nós não podemos associar isso com o aquecimento global. Claro que a Europa, os Estados Unidos, sobretudo o norte dos Estados Unidos, o sul do Canadá, aí sim eles podem esperar graves mudanças nos próximos anos. O aumento das temperaturas, o volume de chuva, e aí sim é possível associar. Agora, esse fenômeno não. Esse fenômeno é um fenômeno que não é tão raro assim. Raro é um registro como esse, né? Que, como eu disse, agora isso é possível com esse maior acesso às tecnologias. O registro de imagem, registro de vídeo. Tá? Não podemos falar, ó, Campinas daqui para frente se prepara, isso vai ocorrer periodicamente. Não, nós temos um outro fenômeno. Por exemplo, os tornados que estão se formando no interior de São Paulo, no interior do Paraná. Aí sim nós podemos associar com aquecimento global. Nós podemos falar que o Brasil deve, sobretudo aqui o Sudeste, deve começar a se preparar para uma frequência maior de tempestades tropicais que eventualmente podem evoluir para furacões, tá? Para ciclones tropicais. Lembra que temos um só no nosso registro, o furacão Catarina, que lá em 2004 atingiu o litoral de Santa Catarina, daí o seu nome. Então, esses fenômenos, os furacões, né, os chamados ciclones tropicais, os tornados ocorrendo aí pelo interior de São Paulo e Paraná, aí sim é possível associar com mudanças climáticas globais. Já a nuvem de poeira tem tudo mais a ver com a retirada da cobertura vegetal e o fim de uma longa estação seca e ventos fortes que precediam aquela tempestade. E esses ventos fortes levantaram a nuvem de poeira. Mas não é o aquecimento global, está muito mais associado ao desmatamento local. Tá? Então é isso. Eu acho que é importante fazer essa distinção, não exagerar. Achar que qualquer madrugada muito fria, né, ou qualquer tarde muito quente, sabe, evitar que registros pontuais sejam utilizados como provas, entre aspas, do aquecimento global. Acabamos banalizando o fenômeno e desviando aí o foco. Mas é isso. Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem à vontade para comentários, sugestões através do nosso Facebook. É isso. Tchau, tchau.